Agora, deixa eu te perguntar. Então, você acha, professor, que tendo pegado acesso ali ao Mar Negro, a Rússia para por aí? E se sim, ou se não, né? Até onde que você acha que ela vai com essa... Até quando que a gente... Qual que é o tempo, o que precisa acontecer pra gente ver um cessar-fogo, a partir daqui acabou, cada um vai ver sua vida? Bem difícil, né, a gente conseguir estabelecer isso. Ó, na questão da Ucrânia, como eu falei, geopoliticamente, o território mais importante, que era o acesso ao Mar Negro, já foi conquistado. Talvez, quando você analisa o mapa, depois da Ucrânia tem um país chamado de Moldávia, e a Moldávia também tem um movimento separatista pró-Rússia, que é uma área chamada de Transnistria. Território bem pequenininho, que inclusive eles nunca aceitaram o fim da União Soviética. Então você pega a bandeira deles, eles têm ali o símbolo comunista, tal, eles acham que eles ainda estão na União Soviética, né? E essa região talvez seja o sonho do Putin fazer uma conexão ali da Crimeia até a região da Moldávia. Mas é um território bem pequenininho, e mesmo se ele quisesse, acho que não teria grandes dificuldades, pelo menos não do ponto de vista militar, né? Na Ucrânia e naquela região, acho que pararia por aí. Um grande medo agora do Putin está muito numa região que também é bem importante, que é a região do Mar Báltico. Antes da guerra Rússia-Ucrânia, Suécia e Finlândia eram países considerados neutros. Não gostavam da Rússia, mas também a Finlândia, principalmente, que tem uma fronteira de 1.250 quilômetros. Não gostavam da Rússia, mas também achavam que entrar para a OTAN era uma coisa que não faria sentido geopoliticamente para eles, porque fazer parte da OTAN, você tem que abrir mão um pouco da sua soberania militar. Tem que compartilhar inteligência, realizar treinamentos, fornecer tropas, e não interessava. Com o início da guerra, tanto a Suécia como a Finlândia perceberam que a Rússia poderia ser um perigo para eles. E tá vendo, mais uma vez, a OTAN se fortalecendo depois da guerra Rússia-Ucrânia. Esses dois países entraram para a OTAN. Então hoje, a região do Mar Báltico, que é super estratégico para os russos também, a gente pode apelidar hoje de Mar da OTAN, porque é um mar fechado, controlado por países da OTAN. Talvez, de novo, estou indo longe porque aí teria que confrontar muito um país da OTAN, e eu duvido que a Rússia faria isso. Mas do ponto de vista geopolítico, tendo conquistado a Ucrânia e indo até a Transnistria, a região da Moldávia, talvez conseguir um pouco mais de acesso e liberdade no Mar Báltico seria o próximo passo do governo Putin. Mas não acho que ele faria isso, de novo, não porque ele é bonzinho nem nada, mas porque aí teria que confrontar membros da OTAN. E acho que o Putin não faria isso. Legal. Mas pra gente ver o fim, o cessar-fogo aí, o que falta? Bom, muito possivelmente, o próprio Zelensky falou isso, o Trump falou isso também, que eles vão ter como objetivo agora estabelecimento de um cessar-fogo. A proposta do Trump, aparentemente, a gente vai colocar Putin e Zelensky para negociar. Caso o Putin não queira negociar, a gente ajuda ainda mais os ucranianos, talvez até mesmo com tropas, para obrigar a Rússia a negociar. E caso o Zelensky não queira negociar, a gente para de ajudar a Ucrânia. Então a Ucrânia vai lutar sozinha. Muito possivelmente o que o Trump quer Rússia, todas as regiões que vocês conquistaram são de vocês. A gente vai criar uma espécie de zona tampão, um território ali de 500 quilômetros, mais ou menos. E nessa zona tampão, que não vai ser nem ucraniana, nem Rússia, tropas europeias vão ter que dar conta, porque, como eu falei, né, o Trump ele é muito nacionalista. E ele fala que os Estados Unidos não tem que ficar dando conta de problemas que acontecem na Europa. Então, a Europa que se vire aí. Reino Unido, Alemanha, França, vocês que se virem para garantir ali. E o restante ficar como território ucraniano. E, a partir disso, estabelecer um cessar-fogo. Só que a questão é que o Zelensky aparentemente não concorda com isso. Porque, convenhamos, né, é território que pertencia à Ucrânia, que a Rússia foi lá, dominou, territórios, como eu falei, super estratégicos, e teria que ficar agora na mão dos russos. Admitir derrota. Admitir a derrota, né? Mas essa é a preocupação agora do Zelensky. O Zelensky, se o Trump de fato fizer isso, vai ter que contar muito com o apoio dos países europeus, que não estão nas suas melhores condições econômicas, diplomáticas. Por exemplo, a Alemanha, ela sempre teve um peso muito grande nas decisões geopolíticas. Hoje a Alemanha tem como primeiro-ministro um cara chamado de Olaf Scholz, que é um representante muito frágil. Pô, o cara não tem credibilidade nem na Alemanha, quanto mais como líder... O cara tá com 20% de popularidade. 20% de popularidade. Que isso? É. Mas o que o cara fez? Ele foi pego batendo em idosos, assim, hein, Ricardo? A Alemanha, ela tinha a Angela Merkel, que era a primeira-ministra. Pô, ela foi durante 4 mandatos ali consecutivos. E ela era uma figura, assim, muito benquista, tanto pelos alemães como pela própria comunidade europeia. Ela era uma direita mais conservadora, mais liberal,
Só que, mesmo a galera mais de esquerda gostava dela, ela até tinha um apelido chamado de mãezinha da Alemanha. Porque, por exemplo, ela se dizia uma cristã conservadora. Só que ela sabia que na Alemanha existia uma pauta muito forte de defesa de casamento homoafetivos. E ela falou assim, ó, deixando bem claro, eu sou contra, não concordo com isso, mas sei que é o anseio da sociedade alemã. Então ela, enquanto primeira-ministra, fez de tudo para que isso fosse para frente, mesmo ela sendo contrária a essa pauta. Então ela tinha uma credibilidade muito grande ali, até mesmo com o Putin. Quando você... A Angela Merkel, ela era da Alemanha Oriental. Ela fala ainda, né? Fala russo. Então, sempre que o Putin tinha algum entreveio, problema com países europeus, a Angela Merkel era representante. Então, perder a Angela Merkel nesse momento tão importante assim da geopolítica mundial é um problema para a Europa. Hoje, quem é o líder europeu? O Macron? Mesma coisa, não é líder nem na França direito, né? Vai ser líder da Europa como um todo. Mas eu penso em líder da Europa, vem o Macron na cabeça, você, Ricardo. Porque é sempre o cara que tá aí aparecendo. O que temos pra hoje. É o que tá sempre cumprimentando Guardadas o as Lula devidas também. proporções, essa troca aí é a troca que a gente tem na presidência do Banco dos BRICS hoje. É. Saiu o Troilo e entrou a Dilma. É. Boa.